Olá, eu sou o Bernardo Fernandes, aqui do lado B do Bernardo Fernandes. No meu último vídeo, eu comentava sobre o sim de Nossa Senhora ao pedido de Deus por intermédio do arcanjo Gabriel para que ela aceitasse ser o destino que Deus pedia dela de ser a mãe de Jesus. E eu fiz nesse vídeo um comentário que, na verdade, naquele momento, Santa Maria estava fazendo algo por Deus, não é? E por que eu fiz esse comentário? Porque é muito comum que nós, no nosso dia a dia, queiramos receber coisas de Deus, né? E eu dizia que uma das maneiras interessantes de receber alguma coisa de Deus é antes fazer alguma coisa por Deus, como Santa Maria fez, não é? Quando o anjo apareceu ali dizendo, ou na verdade pedindo, não é, para que ela fosse a mãe de Jesus, ela não pediu nada para si. Até aceitou a missão com riscos da própria sobrevivência, podia ser apedrejada porque não era casada, ia ter um filho solteiro, enfim, isso até nos nossos tempos pode dar problema, imagina naqueles tempos. Então ela não pensou em si, ela recebeu o pedido de Deus e disse, bom, se é isso que ele quer de mim, eu vou fazer por ele. E isso levou a pensar como é importante que a gente queira fazer coisas por Deus, ao invés de ficar na posição de ficar pedindo o tempo todo. Até, assim, na linguagem popular, se dizia antigamente, lá em Minas Gerais, que eu morei uma época em Minas, se dizia, a gente está sempre no venha a nós, né? Nunca ao vosso reino. Né? Venha a nós, sempre está assim, venha a nós, venha a nós. E, de fato, às vezes a gente pede e nunca vem a nós, não é? Ou demora, e a gente fica com aquela sensação de que Deus nos esqueceu. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre fazer alguma coisa por Deus. O meu comentário naquele vídeo era assim, ficar pedindo é fácil, mas e que tal se você fizesse antes alguma coisa? E eu sugeri, na minha intuição, que esse mecanismo de fazer algo por Deus seria, na verdade, um gatilho pelo qual Deus retribuiria, não que ele tenha nenhuma obrigação, mas pelo qual ele retribuiria uma gentileza feita a ele. É claro que, se você parar para pensar, do ponto de vista filosófico, religioso, a gente não está fazendo gentileza a Deus, a gente está fazendo obrigações, não é? Mas não é assim que Deus pensa, aparentemente, né? Ele recebe as nossas obrigações como atos de gentileza. E como um pai carinhoso, Jesus chamava de Abba, não é? De paizinho querido. Como um paizinho querido, todas as vezes que ele recebe uma deferência dos filhos, ele se comove. Então eu sugeri, olha, quem sabe um mecanismo para que a gente seja ouvido, seja justamente a gente, antes de pensar em pedir alguma coisa para a gente fazer alguma coisa por ele. E é difícil fazer alguma coisa por Deus, né? Eu dizia assim, puxa, você deve estar pensando, mas Bernardo, que história é essa de fazer alguma coisa por Deus? E eu disse que ia dar algumas ideias. E vou pedir aqui a sua licença para ouvir algumas dessas minhas ideias. Não sei se você é católico ou se não é. Se você não é católico, talvez você não concorde com algumas das ideias que eu vou dar. Mas eu acho que é importante a gente meditar sobre elas assim mesmo. A primeira coisa que a gente pode fazer por Deus, eu acho, é a caridade com as pessoas à nossa volta. Aí você vai dizer, Bernardo, você já sabia, você não precisa de vídeo para me dizer isso. A gente sabe, mas é difícil a gente fazer, não é? Porque, em geral, quando a gente faz um gesto de caridade para alguém, é muito difícil que essa pessoa aceite esse gesto de caridade também de boa vontade. Porque um gesto de caridade significa que você está sempre na posição de superioridade
e alguém está na posição de inferioridade. E aí você, como superior, concede algum favor a essa pessoa. Para que não seja esse gesto de superioridade, é preciso que haja efetivamente uma relação de carinho, uma relação de amor. Ou, para usar a palavra da religião católica, uma relação de caridade. Onde a caridade não é um gesto de superioridade, a caridade é um gesto de empatia, né? De se colocar no lugar da outra pessoa e fazer por ela como se você estivesse fazendo por você mesmo. Que, aliás, esse é um aprendizado. Se você faz pela outra pessoa como se estivesse fazendo por você mesmo, ou seja, você faz com carinho, com atenção, Deus está de olho e Ele gosta disso, né? Por isso até Jesus, quando resumiu os mandamentos e a lei, resumiu a lei do amor, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Não é o próximo assim, faz para quem está precisando porque você pode. Não, faz porque é como se você estivesse fazendo para você mesmo, né? Então esse obviamente é um ponto. Praticar a caridade. E às vezes nós não somos muito bons nisso, não, né? Me dá a sensação de que nós praticamos a caridade sempre com um astral de superioridade. A gente dá aquela esmolinha para o cara que está precisando, mas nem olha no olho do cara que está precisando, né? E eu acho que caridade é realmente você conseguir se comunicar com a outra pessoa, ouvir o que ela está querendo. E não precisa ser um pobre, pode ser alguém que está precisando, pode ser um doente, pode ser um irmão, pode ser um inimigo. Você vai dizer para o Bernardo fazer caridade para o inimigo. Vou chegar lá, né? Então, eu acho que esse primeiro ponto é muito importante, acho que talvez seja o mais importante de todos, né? Você fazer a caridade. Mas eu vou dar uma ideia para você, que existe uma caridade que você faz para as pessoas que estão à sua volta, por empatia, e existe a caridade que você faz para os espíritos que já não estão mais à sua volta. E essa é uma crença, digamos assim, cristã, e também, acho que é uma crença cristã, não sei muito das outras religiões, mas você pode rezar pelos falecidos. E a gente não pensa nisso, muitas vezes, como um ato de caridade. Mas é. Você diz assim, bom, os falecidos se beneficiam com a nossa oração? Porque se eles se beneficiam com a nossa oração, é um ato de caridade. Se é só você rezar por eles, para você se sentir bem, porque você está rezando por ele, porque ele foi embora, você está com saudade, aí você está rezando, mas na verdade você está fazendo por você, né? Mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de você se dirigir a Deus intercedendo por uma alma que já se foi. Aí você vai dizer, mas eu não sou intercessor, intercessor é Jesus. Não, você é intercessor também. Pode até ser que, como eu, você seja um intercessor bem ruinzinho. Mas você foi batizado, não é? E como batizado, você tem sobre você o poder do Espírito Santo. Você pode usar bem ou mal, você pode até não saber que tem. Mas você pode invocar o Espírito Santo em defesa de alguém que já se foi. Sobretudo, alguém que não esteja no céu. Uma coisa é você rezar assim, vou rezar para minha vozinha, que era uma santa senhora, eu tenho certeza que ela está no céu, eu vou rezar para ela interceder por mim. Não é disso que eu estou falando, porque não é para interceder por você, né? É você interceder pela alma porque ela está precisando. É aquela pessoa que você diz assim, olha, eu acho que ela pode ir para o céu, mas talvez ela não esteja no céu, não é? E tem muita gente que não vê o céu dessa maneira, né? Tem muita gente que acha que as almas estão dormindo, porque tem passagens da Bíblia que falam que as almas estão dormindo. Mas não parece razoável a gente supor que as almas estejam dormindo, até porque Jesus falava das almas de Abraão, falava de Moisés, falava de Elias, e nenhum deles está dormindo, né? Então, eu estou falando assim, imagina aquela alma de uma pessoa que você conhece, de um falecido, que está precisando da sua intervenção. E aí você reza por ela.
usando o seu poder de batizado para pedir a Deus que faça por ela. Você não está pedindo por você. Isto é uma coisa que você faz por Deus. Você vai dizer, não, Berto, estou fazendo por Deus? Estou fazendo... Eu não estou nem convencido que eu estou fazendo pela alma, não sei nem se eu posso ajudar essa alma, você já está falando que eu estou fazendo por Deus? Eu vou te dizer que está. Porque quando Deus fala, Jesus fala de caridade, amai-vos uns aos outros, né? Ele inclui todas as pessoas necessitadas. E se você tem uma alma necessitada de se aproximar de Deus, mas que ainda não está com Deus, mas que pode estar, mas só não está ainda, porque não pagou todos os seus erros, não pagou tudo o que deve. Então, se você interceder por ela, de coração, Deus vai se sentir comovido com a sua atitude. E se você, de fato, se Jesus e Deus concordam e ajudam essa alma, trazem essa alma para perto, porque você intercedeu, então Deus passa a ficar contente com você, porque o que Deus quer é a salvação das almas. E Ele aceita que as almas paguem os seus erros. É a justiça divina, não é? Você tem que pagar o que está devendo. Muita gente acha assim, eu já me confessei, não é? Tem muito católico que pensa isso, já me confessei, então eu vou para o céu. Não, não necessariamente. Você vai para o céu, até pode ir para o céu, mas você antes vai pagar o que está devendo. A confissão, na crença católica, ela apaga o seu pecado, mas ela não apaga a sua dívida. Então você morreu em estado de graça, que bom. Vai chegar lá e alguém vai te dizer, olha, você vem para o céu, mas só que você não vem agora não. Primeiro você tem que pagar aí, vai fazer trabalhos, e você vai ficar no que nós, católicos, chamamos de purgatório, né? Mas você pode chamar do que quiser. Simplesmente assim, a alma não foi para perto de Deus ainda. Porque ela tem o quê? Ela tem que pagar o que deve. Mas como é que ela paga? Eu não sei como ela paga. Não sei se ela vai fazer trabalhos, eu não sei se ela vai rezar pelos outros. Eu sei que deve ser chato você saber que você podia estar no céu, perto de Deus, e você não está. Então, os católicos acreditam, na doutrina católica acreditam, que você pode interferir por essas pessoas, que essas pessoas podem, elas pagar as suas dívidas, não é? Ou seja, da forma como Deus determinar, mas ele aceita também que você pague a dívida de outros por um gesto de amor, ou seja, como um gesto de caridade. Então esse é um ponto interessante, rezar pelos mortos, como um gesto de caridade, usando o seu poder de batizado para dar para Deus de presente uma alma. Então você está fazendo bem a alma e você está agradando a Deus. É uma maneira de agradar a Deus que eu estou te dando aqui. Existe uma outra maneira de agradar a Deus, que é um subconjunto dessa oração pelos mortos. E essa é muito católica. Os cristãos todos rezam pelos mortos, em geral. É uma tradição rezar pelos mortos. Mas eu estou dizendo que os católicos têm uma ferramenta aprovada na doutrina, que é a concessão da indulgência plenária. A indulgência plenária é um desses benefícios da doutrina católica, baseado naquele princípio de que o que for ligado na terra será ligado no céu e o que for desligado na terra será desligado no céu. E o que é a indulgência? Diferentemente da confissão, que apaga os pecados, a indulgência apaga a dívida, né? E a indulgência foi muito criticada por protestantes, pelos evangélicos, e até com uma boa razão, não é? Porque houve muito abuso, houve vendas de indulgências, enfim, tem uma mancha na história da igreja por pessoas que feriram Jesus agindo contra Jesus, usando a própria doutrina de Jesus. Você vê como o diabo é esperto, né? Como o inimigo é ladino, como ele é sem vergonha, porque ele se infiltra na igreja para usar os elementos dados por Jesus para o seu povo, e ele deturpa, né?
ele faz com que aquilo se torne alvo, primeiro, de crítica, segundo, ele deturpa. Primeiro, ele deturpa, segundo, alvo de crítica. E, curiosamente, alvo de crítica justa, porque as pessoas que criticaram os excessos das indulgências, as pessoas que criticaram as vendas das indulgências, criticaram com boa razão. É um abuso o que foi feito, em muitos casos. O que não tira o mérito da indulgência como um ato de caridade, não é? E como uma ferramenta da fé. Mas aí é que está a maldade do esperto Satanás. Pela crítica àqueles que agiram mal, ele desacredita o instrumento, né? É uma falácia, é um argumento falacioso, né? Se você defende que a indulgência é um presente de Deus sob certas condições, e você ridiculariza as pessoas que abusaram desse instrumento, por consequência, ou seja, você devia criticar as pessoas só, né? Mas, por consequência, você também está atacando o instrumento. Então, essa é a maldade do demônio. Ele desacredita a igreja e os seus justos instrumentos por conta dos abusos cometidos pelas pessoas que, de dentro da própria igreja, cederam às tentações do demônio, né? O que é comum. Então, vou voltar à indulgência. A indulgência é esse benefício pelo qual você pode anular a pena, né? Diz a igreja que, sob certas condições, que eu não vou explicar aqui quais são, você pode dar um Google e dizer como obter indulgências plenárias, você pode aplicar a indulgência plenária para você próprio. Então, você está agindo em interesse próprio, né? Tudo bem, nada de errado. É uma forma de oração pela qual você pede perdão e é uma forma de oração pela qual você é perdoado e sua dívida quitada. Se você usa bem desse instrumento que a igreja instituiu sob certas condições, tem o manual das indulgências, que bom para você. Mas eu não estou falando de usar para você. O que diz lá no manual das indulgências, que você pode usar a indulgência nunca para outra pessoa viva que não seja você. Ou seja, você não pode usar, eu não posso usar para meu filho, por exemplo. Eu posso rezar pelo meu filho, mas eu não posso aplicar uma indulgência para o meu filho. Mas eu posso aplicar uma indulgência para uma pessoa falecida. Aí você vai dizer, como é que é isso, Bernardo? É isso. Está lá escrito que você pode rezar, estando em estado de graça, você pode requerer a Deus sob certas circunstâncias, né? Receber uma indulgência. E, tendo recebido essa indulgência, você pode aplicá-la, ou seja, dar de presente para alguém que já morreu. E, segundo a doutrina cristã e católica, particularmente, essa indulgência aplicada àquela alma perdoa os erros e as dívidas daquela alma. O que significa que, Deus aceitando a sua indulgência, você está permitindo que imediatamente aquela alma vá para o céu. Ela já ia para o céu, ela só estava pagando a dívida. Então ela estava trabalhando para pagar a dívida. Mas você pode chegar e dizer assim, olha, eu vim aqui para pagar a dívida dela. E aí tem uma coisa maravilhosa. Você está fazendo uma caridade por alguém que já morreu, está fazendo uma caridade por alguém que não pode mais fazer nada por si próprio, a não ser trabalhar lá no outro mundo, ou esperar o julgamento no outro mundo, né? Ou seja, uma pessoa que precisa de caridade, uma alma que precisa de caridade, e você chega lá como um batizado, com o poder do Espírito Santo, e com a autorização dada pela igreja, ou seja, de ligar, ligou na terra, ligou no céu, você vai lá com a dizer assim, olha, eu venho aqui com o poder de ligar essa alma a Deus, porque esse poder eu tenho, me foi dado porque eu sou batizado, e eu vim aqui em estado de graça dizer que esta alma eu estou dando de presente para ela,
um passe para ir para Deus. E aí tem uma coisa interessante. Deus vai acatar o seu sacrifício. Você diz assim, mas que sacrifício é esse? Não fiz nada, não fiz sacrifício. Vamos usar a palavra sacrifício no sentido da palavra latina. É sacrum facere, né? Ou seja, fazer sagrado, tornar sagrado. Então, o seu sacrifício é o que? É tornar sagrada aquela alma. Dar de presente essa alma para Deus. Então, você está fazendo bem para a alma e você está agradando a Deus, porque você está fazendo algo sagrado, usando um instrumento sagrado para dar de presente para Ele uma alma, que é o que Ele quer. Não é? Aí você diz assim, puxa, Bernardo, eu não acredito muito nisso, não. Tudo bem. Se você não é católico, tudo bem. Mas se você é católico, não está tudo bem, não. Porque existe um pecado que ofende a Deus. Particularmente, um pecado que ofende a Deus. Que é qual? É o pecado da falta de confiança em Deus. Então, se Jesus Cristo disse que aqui a igreja tem o poder de ligar na terra e no céu, se existe, pela liturgia, pela doutrina dessa igreja, um instrumento legítimo de fazer, sob certas condições, essas condições de perdão do pecado e da dívida que o pecado gerou, se você pode sacar desse tesouro uma indulgência e, tendo ela na mão, você não usa para si, você usa para outra pessoa, se você não usa porque você não está convencido, e amigo, acho que Jesus não vai gostar. Entendeu? Por quê? Porque você precisa lembrar que Ele quer que você confie nele. Aliás, eu recomendo que assista o filme Faustina. Está no Now. É um filme, meio documentário. E lá tem uma passagem muito interessante que conta toda a história de Faustina e como foi instituído o Terço da Misericórdia e a Festa da Misericórdia, e aquela figura de Jesus misericordioso, que está escrito embaixo do quadro de Jesus misericordioso a frase: Jesus, eu confio em vós. E nas interlocuções, visões de Santa Faustina com Jesus, ele dizia que uma das coisas que mais o ofendia é a falta de confiança em Deus. Então, assim, amigo, se você é católico e não está muito convencido, não ofenda Jesus. Vai lá no Manual das Indulgências, leia as condições e lembre-se que você tem o poder, dado a você como católico, dado a você como batizado, de interferir por uma alma e de levar essa alma para perto de Deus. Você vai fazer bem para aquela alma e você vai fazer bem, deixar Deus feliz. E aí eu digo para você, você está fazendo algo por Deus. E se você está fazendo algo por Deus, é aquele gatilho que eu falei, né? Provavelmente Deus vai fazer alguma coisa por você. Ele já faz, mesmo quando você não faz por ele. E você não está nem sabendo. Mas ele não faz necessariamente aquilo que você quer. Ele faz o que ele acha que precisa fazer. No entanto, Jesus prometeu, veja o filme lá, Faustina, ele prometeu para as pessoas que confiam na sua misericórdia e que rezam por sua misericórdia, ele prometeu a vitória sobre os inimigos aqui na Terra. E o maior inimigo que a gente tem na Terra é o demônio. Claro que isso vai, uma vitória no céu, mas ele prometeu uma vitória, a graça aqui na Terra. Então, a indulgência é um fruto da misericórdia de Jesus. Foi instituída pela Igreja de Jesus. Se você tem uma moeda como essa e não a usa, você está jogando fora um tesouro. E está deixando de fazer uma caridade que está ao seu alcance. E está deixando de fazer algo legal que vai deixar Deus feliz.
Então, eu digo assim, essa é a segunda forma que eu diria aqui de agradar a Deus, né? A primeira, a caridade, comum por todo mundo, né? Comum não, a caridade. A segunda, uma forma particular de caridade, que é a oração pelos outros, e um subconjunto dessa, digamos assim, dessa segunda categoria, que é a oração da indulgência, não é? Em que você aproxima, dá de presente para Deus. Então, segundo caso, resolvido. E tem o terceiro caso, que eu acho que é muito importante e que também tem a ver com a misericórdia, que é o perdão. O perdão talvez seja uma das formas, talvez a forma mais potente de acionar o gatilho de Deus para ajudar você. Rezar todo mundo pode rezar. Fazer caridade todo mundo pode fazer. Usar uma indulgência todo mundo pode fazer, pode usar. Mas o perdão é muito particular. Significa que você foi ofendido. E essa ofensa, quem estuda psicologia sabe disso, ela cria ressentimentos. Então, mesmo que você queira perdoar na sua alma, porque você é um sujeito legal, bacana, você não consegue. Porque a psicologia humana te impede, né? O rancor e o ressentimento fazem parte da nossa natureza. Então, o perdão não é um gesto consciente só de eu te perdoo. Ele tem que ser também um gesto de vencer o rancor e de vencer a raiva. Sobretudo quando você tem razão, né? Sobretudo quando você foi injustiçado. Sobretudo quando você foi humilhado. E sobretudo quando você tem todas as razões do mundo para estar sentindo rancor, raiva e ressentimento. É este sentimento que você tem que vencer. Porque se tem alguma coisa que leva a alma para o inferno, ou três coisas que levam a alma para o inferno, é o rancor, o ressentimento e a raiva. Mesmo que você tenha a razão de senti-las. E aí você diz assim, ué, mas se eu tenho razão de sentir, então não posso sentir? Sentir pode, né? Mas você tem que se dar conta que existe uma diferença entre sentir e consentir. Sentir talvez seja humano. Você sente aquela coisa dentro de você, mas não há pecado nisso se você não consentir. Se você disser, não, eu estou sentindo isso, mas eu quero vencer, eu estou sentindo isso, mas eu vou rezar por essa pessoa. Eu fui humilhado, mas eu quero que a pessoa que me humilhou não seja humilhada. Eu fui injustiçado, mas eu quero que a pessoa que me humilhou não seja injustiçada. Essa pessoa que me fez isso, ela merece todos os castigos do mundo, mas eu quero que ela vá para o céu. Se você conseguir isso, amigo, você está usando de um instrumento extremamente poderoso, que é a misericórdia. Que Jesus disse isso, e no filme é legal, do Faustino, ele diz assim, quem não entrar pela porta da misericórdia vai ter que enfrentar a porta da justiça. E são duas coisas de Jesus, né? Ele é justo e misericordioso. Justo quer dizer o seguinte, você foi injustiçado, as pessoas te fizeram mal, você tem toda a razão de estar chateado. Justo. Mas você também chateou outra pessoa, você também foi injusto com uma outra pessoa, e você também tem outras pessoas que têm rancor de você. Justo para elas. Então vamos botar numa balança. Aqui você tem razão, aqui você não tem razão, vamos pesar, vamos ver se você vai passar no julgamento. E o julgamento vai ser justo. E eu duvido que você não consiga, se você pensar 2 minutos, lembrar de alguém que tem coisas contra você. Porque você foi mal, porque você foi injusto, porque você humilhou a pessoa. Tudo isso que você sente que fizeram com você, certamente você já fez com alguém.
Então, não se prenda ao fato de que você tem razão. Prenda-se à esperança de que, apesar de ter razão, você abre mão dessa razão, para que essa pessoa que te fez tanto mal vá para o céu. Reza por ela. Porque você pode sentir raiva, você pode sentir rancor, você pode sentir ressentimento. Isso, a psicologia é humana, você vai vencer isso, né? Mas você não pode consentir. E o que é consentir? É deixar que a raiva tome conta de você, é desejar mal para a pessoa, é dizer, Deus, dê a ela o que ela merece, porque você vai ter o que você merece. Então você tem dois caminhos. Você pode escolher o caminho da justiça e você pode escolher o caminho da misericórdia. Se você escolher praticar o caminho da misericórdia, o que Jesus disse é que a misericórdia vai ser praticada com você. E ele disse mais. Ele disse que a graça que vem dessa atitude vai ser dada a você em vida. Então, meu amigo, como dizem alguns religiosos, toma posse dessa promessa. Tá? E essa é a terceira maneira. Reze, queira bem, interceda, peça, supere a sua raiva e peça a Deus que aquela pessoa que te fez tanto mal se dê bem. Se dê bem não no sentido de usufruir injustamente daquilo que ela plantou. Não é isso. Se dê bem que a sua alma seja perdoada, assim como você quer o perdão da sua. Então eu acho que tem aqui uma terceira maneira de você fazer bem, de você fazer um favor para Deus. Não é? É você, pela prática da misericórdia, espalhar a atitude que Jesus pede que seja espalhada no mundo. Então isso vai agradecer a Deus. E eu tive a sensação de que o perdão, por uma série de coisas que me aconteceram, de que o perdão é o grande gatilho para Deus liberar graças que estão armazenadas para você, que você tem pedido e não tem recebido. Sabe? Faça por Deus antes dele fazer por você. Então eu te dei 3 ideias aqui, não sei se você vai gostar. Se você é católico, você vai gostar provavelmente das 3. Se você não é católico, você vai gostar só de 1 ou 2. Não tem importância. A importância é você refletir na sua cabeça como é que você faz para fazer a vontade de Deus, antes de pedir para ele fazer a sua. Porque ele vai fazer a sua. Ou vai fazer algo melhor por você. Eu fiquei de falar também, no último vídeo que eu fiz, que eu ia fazer aqui um depoimento de uma pessoa, de uma cura legal que aconteceu, mas eu não vou fazer ainda. Vou manter em suspense. Apesar de a cura ter acontecido, eu estou esperando que a pessoa que foi curada queira falar sobre isso. Tá bom? Um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço.